Eu respondi que em entrevistas eu sou livre para perguntar o que eu quiser. Trend 360. Um confronto entre integridade jornalística e assuntos, digamos, complicados, na nossa democracia, resultou no cancelamento de uma entrevista que estava agendada para ocorrer na quarta-feira com o influenciador e candidato a prefeito Pablo Marçal. A entrevista, que prometia abordar diversos temas relevantes, foi cancelada após o jornalista Paulo Figueiredo se recusar a ceder a exigências feitas pela assessoria de Marçal. Conforme relatado pelo jornalista, os preparativos para a entrevista estavam todos finalizados, estúdio pronto, equipe contratada e roteiro elaborado. Porém, mais cedo no mesmo dia, ele recebeu uma ligação da assessoria de Marçal pedindo que ele evitasse perguntas relacionadas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes. O jornalista explicou que suas entrevistas são conduzidas com total independência, onde ele tem a liberdade de perguntar o que achar relevante, enquanto o entrevistado é livre para responder ou não. Segundo ele, essa postura foi recebida com uma ameaça. A assessoria alertou que, caso ele mantivesse essa posição, a entrevista seria cancelada, colocando-o em uma saia justa. Firme em sua decisão, o jornalista optou por não negociar sua integridade e se recusou a ceder à pressão. Como resultado, a entrevista foi cancelada, levando o jornalista a expressar sua decepção com Marçal. O Pablo arregou, afirmou ele, lamentando o ocorrido. Ele ainda destacou que essa situação reflete um problema maior, onde figuras públicas estão cada vez mais evitando questões sensíveis em nome de estratégias, contribuindo para a crise política que o país enfrenta. Eis que pela manhã eu recebo a ligação de alguém da equipe do Pablo, uma pessoa que goza inclusive da minha enorme estima e credibilidade, e ele, constrangido, me disse que o candidato estava preocupado com a entrevista. Acima de tudo, que ele não gostaria de entrar em um determinado assunto e tocar em um determinado nome. Você deve estar adivinhando em casa. Esse nome e esse assunto eram Alexandre de Moraes. Eu respondi que naturalmente era impossível fazer uma entrevista sem abordar o nome de Alexandre de Moraes, o mais importante da política brasileira. Mas que o Pablo podia ficar à vontade de não me responder as perguntas que eu faria a ele. E é claro que todos os jornalistas que se prezem devem perguntar a qualquer candidato qual é a posição dele diante dos desmandos que acontecem no Brasil. Ora, o coordenador do programa de governo do Pablo Marçal é um dos objetos das reportagens, da série de reportagens da Vaza Xande, da Vaza Toga, da Vaza Jato do Xandão. E é importante que o povo brasileiro saiba o que ele pensa a respeito desse assunto. Não faria sentido nenhum que eu, que cobro a todos, inclusive ao presidente Bolsonaro, ao governador Tarcísio, ao André Mendonça, que se posicionem a respeito desse assunto, não cobrar do candidato a prefeito de São Paulo, que tem, é verdade, despontado nas pesquisas. Eu respondi que em entrevistas eu sou livre para perguntar o que eu quiser. E o entrevistado é livre para responder ou não o que ele quiser. O deputado Eduardo Bolsonaro não perdeu a oportunidade de alimentar a polêmica. Em um vídeo, ele criticou a conduta do candidato Pablo Marçal e trouxe à tona um novo fato curioso sobre o influenciador. Pessoal, acabei de ver aqui que o Pablo Marçal cancelou em cima da hora a entrevista com o Paulo Figueiredo. Depois de ter feito toda a publicidade, todo o marketing, em cima da hora, colocou uma condição que o Paulo Figueiredo não aceitou, que era não falar sobre determinado assunto, e aí foi usado como subterfúgio para não fazer a entrevista. Bem, se você for aplicar o velho ditado, quem com ferro fere, com ferro será ferido, é para todo mundo chamar o Pablo Marçal de arregão, porque foi isso que ele falou quando os outros se furtaram aí para o debate com ele. Mas eu não vou nessa linha daí não, tá? Inclusive muita coisa está mudando, A matéria do Estadão agora dá conta de colocar que auxiliares aí da campanha do Pablo Marçal venderam carros de luxo em troca de drogas do PCC. Matéria do Estadão, cada um faz o seu julgamento, mas já começa também a perder um pouco da moral para ficar fazendo aquela gracinha, acusando os outros de cheirador. Inclusive ele falou que tinham dois e ele não apontou quem é. Mas enfim, tem gente que gosta da lacração. Eu venho aqui para dar um depoimento pessoal. Um tempo atrás, eu tinha um programa no YouTube que eu mesmo desenvolvi, chamado O Brasil Precisa Saber, onde eu entrevistava
pessoas de destaque da sociedade brasileira, ministros do governo Bolsonaro. Acredito que muitos de vocês assistiram. Vocês sabiam que eu já gravei com Pablo Marçal? Sim. Mas 90% da entrevista foi ele falando da técnica dele de vender curso, né, de como trabalhar na internet. Até interessante. Mas os outros 10% ele falou de comunismo e marxismo. No dia seguinte, ele ligou para a minha equipe e perguntou se não poderia tirar do ar a parte onde ele falava de comunismo e marxismo. Eu falei, olha, não vou publicar alguma coisa que ele não queira, mas se for para usar o meu YouTube, né, de um político, onde a gente trata de pautas de interesse nacional para os meus representados. Se você tirar a única coisa do bate-papo que realmente interessava, que era essa questão do marxismo e comunismo, eu não coloquei no ar a entrevista. E aí eu me pergunto, né, como é que a pessoa quer se lançar à política sem tomar um partido? Não é disso que a gente está cansado? Como é que uma pessoa quer se lançar à política quando no momento mais crucial da eleição de 2022 ela não sabia distinguir o bem do mal? Ela não conseguia entender a diferença de Lula e Bolsonaro. E prefiro ficar em cima do muro dizendo que a diferença entre eles era apenas de um dedinho. É difícil, né, você ter moral agora para reclamar de aumento de imposto, de associação com Hamas, com narcotráfico e etc. Então, eu vou resumir para vocês o que o Olavo de Carvalho falava. Vocês aí da direita, tomem cuidado. Se quiserem jogar pedra, criticar o Bolsonaro, vocês vão ser tão odiados quanto esse pessoal do lulocomunismo, falava o Olavo de Carvalho. Porque não existe direita no Brasil, existe Bolsonaro. Graças a Deus que existe o Bolsonaro. Tem gente que tem ânsia pelo poder, quer destruir ele de maneira velada para o cara se levantar e ser o líder. Mal sabem as dores de cabeça que são enfrentadas pelo meu pai todo dia. Nem eu sei como é que ele aguenta a pegada. Ele desenvolveu uma vacina dose única, só para ele. Às vezes nem eu consigo repetir o que ele fala, porque se ele disser, o resultado é um, se eu disser, as consequências são muito ruins para mim. Então, eu tenho que comer muito feijão com arroz para chegar lá, e tem muita gente que não vai chegar lá há poucos meses da eleição tomando partido e adotando o discurso desenhado pelo marqueteiro. Fiquem ligados. Um abraço, fique com Deus. Alvo de críticas na direita bolsonarista, Pablo Marçal decidiu contra-atacar ontem mesmo. Na rede social X, o candidato usou o fato de Figueiredo morar nos Estados Unidos para rebater o argumento de que lhe faltou coragem para a entrevista. Muito fácil Paulo Figueiredo falar de coragem, morando nos Estados Unidos. Enquanto isso, estamos lutando pelo Brasil real daqui. Topo dar entrevista qualquer dia e hora, aqui em São Paulo. E aí, Paulo, aceita ou vai arregar? Ou sua coragem é somente aí na Flórida? Tá preso aí nos Estados Unidos? Mostra sua coragem para nós. O post de Marçal pegou muito mal, principalmente pelo fato de o jornalista ter o passaporte cancelado por ordem justamente do ministro Alexandre de Moraes. Na publicação, o candidato foi alvo de uma enxurrada de críticas, recebendo mais comentários do que curtidas. Aqueles familiarizados com as dinâmicas da rede social sabem que isso indica que não foi uma boa resposta. Já nesta quinta-feira, Paulo Figueiredo responde o post de Pablo Marçal. Vamos fazer o seguinte, já que você é brother do Alexandre, se você me arrumar o meu passaporte de volta, eu vou a São Paulo e te entrevisto. Mas avisa que eu não vou parar de falar dele, porque já me ofereceram meu passaporte de volta nestas condições e eu mandei enfiarem no Teoba. Porque eu estou livre nos Estados Unidos e você preso no Brasil. Um homem que não pode falar o que pensa é um prisioneiro na sua mente. Se quiser detalhes, te explico em uma mentoria. Cobro $5.000. Enquanto isso, o convite para a entrevista continua aberto. Esse caso levanta uma questão crucial sobre a liberdade de imprensa e a responsabilidade dos candidatos políticos em enfrentar temas sensíveis. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Gostou do vídeo? Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Dessa maneira, você se mantém atualizado sobre os temas mais comentados da internet.